Como deve ser a sua redação do Enem para você alcançar a nota máxima? O que precisa aparecer no seu texto para dar tudo certo? Neste vídeo eu vou te mostrar uma redação que eu escrevi e o raciocínio que eu segui. O objetivo vai ser te contar o que precisa acontecer no seu texto e os cuidados que você precisa ter. O tema que eu escolhi aqui para escrever foi a pouca participação das famílias na educação escolar de crianças e jovens. Então, existem muitas crianças, muitos jovens que não são acompanhados pela família no contexto escolar. Mas esse acompanhamento é muito importante. Então, frente a isso, aqui vai a introdução. Antes de mais nada, o que precisa aparecer na sua introdução? Na introdução, você precisa fazer a contextualização. É a primeira coisa, colocar o seu leitor, que é o corretor, no assunto, no tema do seu texto. Depois de fazer a contextualização, a gente traz a tese, que é o nosso ponto de vista, a nossa visão sobre o problema. E nessa tese, a gente precisa incluir os pontos que nós pretendemos problematizar, desenvolver lá na argumentação. A contextualização pode ser feita de forma direta, você não usar repertório, e pode ser feita por meio do repertório, que é o que eu indico fazer. Por quê? Porque no Enem nós temos que fazer citações. Então já é uma forma de você atender esse requisito da prova. Você lança um repertório que ajuda o seu leitor a entender o assunto, deixa claro qual que é o tema da redação e depois lança a sua visão. A sua visão é muito importante que você coloque também palavras que realçam que se trata da sua opinião. Então veja só o exemplo. O Estatuto da Criança e do Adolescente enfatiza a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado de garantir as condições para o pleno desenvolvimento da parcela da população identificada como menor de idade. Então, nós temos aqui o primeiro período, da letra maiúscula até o ponto final. E eu fiz a citação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque lá fica realçado que família, Estado, sociedade precisa dar condições, garantir as condições para que pessoas com menos de 18 anos consigam se desenvolver. Então, isso tem tudo a ver com o meu tema. E isso vai ficar mais claro agora no segundo período, que eu continuo assim. Nesse sentido, é necessário reconhecer que a efetiva participação da família na educação dos dependentes é primordial para o sucesso escolar deles. Então, o meu leitor vai se aproximar mais ainda do assunto que eu vou debater. Então, é necessário, considerando o que o Estatuto fala, é necessário reconhecer que a efetiva participação da família na educação dos dependentes é primordial para o sucesso escolar. Contudo, agora nós temos uma oposição, porque isso é o ideal. Só que esse acompanhamento, lamentavelmente, essa palavra lamentavelmente é um traço da minha opinião, eu entendo que é lamentável que esse acompanhamento não seja uma realidade para muitas crianças e muitos adolescentes no Brasil. Dada a falta de consciência acerca da importância desse ato, esse é um ponto que eu pretendo debater, e as intensas jornadas de trabalho dos cidadãos é o outro ponto que eu tenho para discutir lá no meu desenvolvimento. Então, mostrar da minha tese com os pontos que eu pretendo debater, eu consigo então finalizar a minha introdução. Contextualização feita e apresentação da tese feita também. Eu destaquei aqui em amarelo o nesse sentido porque é o conectivo que eu uso para relacionar os dois primeiros períodos. O conectivo é muito importante, ele é muito valorizado lá no Enem. Então, entre períodos, sempre que você puder, coloque um conectivo. Nem sempre isso vai ser possível, em alguns momentos você vai ter que fazer retomadas, mas se for, se você puder, se couber, coloque um conectivo entre um período e outro. O contudo também foi o conectivo, um conectivo, ele relacionou o segundo período com o terceiro, trazendo ideia de oposição. A exigência no Enem é que a gente use um conectivo de qualquer tipo dentro de cada parágrafo e que a gente use pelo menos 2 vezes conectivos interparágrafos, aqueles que relacionam o parágrafo que nós estamos escrevendo com o anterior. Então, pelo menos 2 vezes isso precisa ser feito.
Colocada a introdução, vamos ao desenvolvimento. No desenvolvimento, eu preciso trazer o tópico frasal. Nele, o meu leitor precisa encontrar o assunto que eu vou debater no parágrafo. Em seguida, eu faço a problematização, que nada mais é do que explicar muito bem, colocar todos os detalhes, para a pessoa entender bem qual que é o ponto que eu me propus discutir aqui. E depois de fazer a problematização, eu chego na finalização do meu parágrafo. Então, aqui eu destaquei cada parte com essas cores. Então, o tópico frasal está em rosa, em verde a problematização, em azul a finalização. E eu continuo marcando para você os conectivos. Eu comecei com diante desse cenário. Eu recomendo muito esse conectivo. Por quê? Porque ele é dado como exemplo lá na apostila de orientações para os corretores. Ele funciona como um conectivo interparágrafo. Então, aqui eu já estou cumprindo com uma exigência da prova, do critério 4, que é o quê? Iniciar 2 parágrafos, pelo menos, com um conectivo que relacione esse que eu estou escrevendo com o anterior. Então, ficou lá. Diante desse cenário, cabe observar que pouco se fala no país do papel dos responsáveis na vida escolar dos filhos, fato que compromete o acompanhamento familiar no âmbito acadêmico e, consequentemente, o preparo de adultos para o mercado de trabalho. Então, meu ponto é, não se fala muito sobre o papel dos responsáveis na vida escolar dos filhos, e isso compromete o acompanhamento familiar na escola. Consequentemente, então, o problema que eu tenho disso, que vem disso, é que o preparo dos adultos para o mercado de trabalho fica comprometido. Agora, eu preciso explicar melhor essa ideia aqui. E eu vou fazer isso a partir desse ponto aqui. Sob esse viés, é válido notar o que pondera Gilberto de Menstein na obra O Cidadão de Papel, na qual esclarece que a ausência de boa formação de crianças e jovens, que envolve supervisão familiar, é responsável pelo baixo nível produtivo e pelo aumento da pobreza. Dessa maneira, em razão de muitos adultos não compreenderem a relação entre esse risco social da ignorância e a assistência escolar dada pelos pais, ainda é alto o número de menores de 18 anos sem suporte. Então, repare que eu lanço aqui um autor, o livro dele, esse repertório ele é muito conhecido. Aqui no canal tem vídeo de resenha sobre este livro, eu vou deixar o link aqui na descrição, se você não assistiu, não conhece a obra, eu sugiro que você veja o vídeo, porque é uma excelente citação para você fazer. Esse livro combina com vários temas, tem a ver com diversos problemas sociais, por isso que ele é muito aconselhável. Então aqui, o Gilberto de Menstein ressalta que a ausência de boa formação das crianças e dos jovens, e essa formação envolve a família, a supervisão da família, essa ausência de formação é responsável pelo baixo nível produtivo da pessoa e pelo aumento da pobreza. Não posso parar por aí. Por quê? Agora eu preciso relacionar isso aqui melhor com o meu ponto, com o que eu estou discutindo aqui. E por isso eu continuo assim. Dessa maneira, em razão de muitos adultos não compreenderem a relação entre esse risco social da ignorância e a assistência escolar dada pelos pais, ainda é alto o número de menores de 18 anos sem suporte. Então, justamente porque as pessoas não conseguem perceber a relação entre o papel delas de fazer a assistência escolar e esse risco da ignorância, é que elas não acompanham e nós temos muitos menores de 18 anos sem esse suporte. Colocada a minha ideia, com todos os detalhes aqui, eu posso chegar, neste momento, à finalização. Então, o que demonstra a necessidade de o assunto ser debatido socialmente. É necessário debater esse assunto. Então, lá na minha introdução, eu mencionei aqui que falta consciência acerca da importância desse ato. Então, veja que aqui eu falo mais a respeito dessa falta de consciência. Tá claro aqui que as pessoas não conseguem relacionar, elas acompanharem os filhos na escola, por que isso é tão importante, qual que é, que isso tem a ver com a gente
evitar adultos que não vão dar conta de produzir, que isso poderia aumentar a pobreza. Então, eu consigo mostrar por que é tão grave a gente não ter essa conscientização. E no final, ressalto aqui, então, que esse assunto precisa ser mais debatido, para que as pessoas comecem a tomar consciência disso e cumprir esse papel. Além do diante desse cenário, eu citei o sob esse viés, usei esse conectivo para relacionar o primeiro período com o segundo e depois citei o dessa maneira. Conectivos colocados, todas as partes do meu desenvolvimento aqui. E agora vamos ao desenvolvimento 2. Ademais, destaca-se que a gestão familiar é intensamente comprometida pelas muitas horas dedicadas ao serviço. Então, aqui está o meu tópico frasal. A ideia, o ponto que eu vou discutir no meu parágrafo. As pessoas trabalham demais e então a gestão familiar fica comprometida. Vou explicar melhor essa ideia. Nesse contexto, ressalta-se que o excesso advém, como afirma Byung-Chul Han no livro Sociedade do Cansaço, da cultura do ter, centrada na aquisição material como objetivo primordial. Então, eu explico de onde vem esse excesso de trabalho. E quem me ajuda nessa explicação é esse autor aqui, Byung-Chul Han. Então, eu não estou sozinha no que eu estou contando, no que eu estou afirmando. Então, o autor indica que o excesso de trabalho vem da cultura do ter, centrada na aquisição material. A aquisição material é o objetivo primordial. E o que mais? Decorre dessa lógica a cobrança desmedida do trabalhador e a relegação para segundo plano dos cuidados com a família. Então, por causa disso, dessa cultura do ter, o trabalhador ele é muito cobrado e a família fica em segundo plano. Então, veja que eu consegui explicar a ideia que estava lá no tópico frasal. E eu estou pronta agora para a finalização do meu parágrafo. Assim, verifica-se a importância de se estabelecer novos valores. Então, eu observo que novos valores precisam ser colocados para essa sociedade, precisam ser defendidos na cultura. Repare que eu coloquei o ademais como conector interparágrafo, é uma ótima opção para o desenvolvimento 2, ademais, é o mais fácil, inclusive, de você colocar. Sugiro, ademais ou além disso, que é a ideia de adição. Coloquei nesse contexto para relacionar o primeiro período ao segundo e coloquei o assim para finalizar o parágrafo e relacionar o segundo período ao terceiro. Conectivos estão aqui, todas as ideias que eu apresentei foram bem discutidas. Você não deve inserir um tópico, um elemento que você não vai conseguir discutir ou que você não vai ter espaço para isso. Tudo que você coloca, que você lança de ideia, você precisa desenvolver. Então, muito cuidado para não lançar alguma coisa e não conseguir explicar. Um outro ponto é, o repertório precisa ser mostrado na medida certa para o seu leitor identificar muito bem aquele repertório. Eu vou te dar o exemplo aqui de filmes, que vai ficar mais fácil você visualizar isso. Vamos supor que você esteja falando sobre preconceito, que você mencione que em determinado filme o preconceito acontece. Você tem que indicar como ele acontece, dizendo lá que o personagem principal vivencia tal situação em que ele sofre preconceito, para ficar muito claro como é que o preconceito se faz presente no filme. Se você não consegue mostrar muito bem esse repertório, fica considerado que você fez uso improdutivo dele. Tente encaixar esse repertório na sua explicação e explorar na medida necessária para o seu leitor visualizar muito bem essa fonte que você está citando. E agora estamos prontos para fazer a conclusão. A conclusão precisa ser uma proposta de intervenção, uma solução para o problema discutido. E tem que resolver tudo que você mostrou anteriormente. Se você conseguir fazer com uma única intervenção, com uma única proposta, a solução de tudo que você comentou, ótimo. Se não, é importante que você pense em duas soluções, mesmo que uma fique incompleta, para resolver tudo que você lançou antes. Detalhe importante: uma intervenção precisa ser completa, com todos os 5 elementos, para você ganhar total 200 pontos na competência 5. Agora, tem muitos candidatos que colocam 2 intervenções para resolver tudo que colocou, tudo que apresentou, e uma dessas propostas fica incompleta. Mas se
uma está 100%, você ganha todos os pontos. Então não tem problema fazer duas propostas de intervenção e deixar uma incompleta, desde que você tenha lá a outra 100%. Essa intervenção precisa conter 5 elementos, que são ação, agente, modo ou meio, efeito e detalhamento. Então vamos aqui ao meu exemplo. Portanto, é válido que o Ministério da Cidadania, o agente, incentive a população a priorizar a educação dos dependentes, a ação, que é incentivar a população a priorizar a educação dos dependentes. Essa ação pode ocorrer por meio, aqui eu vou ter agora o modo, o meio é o terceiro elemento, e eu coloquei o conectivo por meio de, porque ele sinaliza muito bem que agora vai vir este elemento. Use os conectivos para te ajudar a indicar cada coisa. Então, por meio do programa Prioriza Família. O referido programa incluirá a disseminação de discussões acerca do acompanhamento escolar, bem como orientações para que responsáveis o façam. Além disso, esse mesmo programa envolverá a regulação da jornada de trabalho das pessoas com filhos. Então, como que vai ser feita a priorização, a incentivar, a população a priorizar a educação dos dependentes? Aqui está em laranja, o modo ou meio. E qual que vai ser o efeito disso? Desse modo ajuda a realçar que agora vai vir o efeito, será possível reduzir o número de estudantes negligenciados. Agora, eu vou fazer o detalhamento. E aqui eu optei por fazer o detalhamento do efeito. Você pode detalhar qualquer um dos elementos. Mas se você optar por detalhar o efeito, precisa ser o desdobramento desse efeito. O que vai acontecer a partir desse efeito? Se esse efeito vir, o que nós vamos ter a partir disso? Isso é o efeito do efeito. E a gente deve colocar um conectivo para indicar que vai vir esse desdobramento do efeito. Sem esse conectivo, não vai ficar claro que você detalhou o efeito, e aí você pode comprometer a sua nota. Então, por isso eu coloquei aqui o por conseguinte. Então, e por conseguinte, aumentar a quantidade de adultos bem preparados para a vida. Então, o que vai acontecer se a gente reduzir o número de estudantes negligenciados? Nós vamos ter um aumento da quantidade de adultos bem preparados para a vida. Perceba que é o efeito do efeito. E o por conseguinte ajuda a evidenciar essa lógica. Então, a minha conclusão teve lá os 5 elementos, nenhum faltou e todos foram bem desenvolvidos. Conclusão feita com sucesso. E além disso, o que eu coloquei aqui resolve o que eu discuti anteriormente. Então, essa aqui que precisa ser a sua meta. Conta lá, depois de ter escrito a sua conclusão, não se esqueça de contabilizar esses elementos para você não se esquecer de nenhum. E dito isso, espero que tenha ficado mais claro como que faz redação, como os cuidados que você precisa ter. Mas se tiver ficado alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, vai ser ótimo saber também das suas dificuldades, que para o próximo vídeo eu discutir com você o que poderia te ajudar. Então deixe aqui o seu comentário e curta o vídeo também para ajudar o canal. Obrigada por ter assistido e eu te vejo no próximo. Até lá!